Ele apareceu para salvá-la. Alguma vez quis ser um personagem principal de uma novela? Eu gostaria e vocês gostariam de ser um personagem principal de uma novela? Comenta aqui nos comentários. Poder ser uma heroína bela, rica, inteligente e gentil. Uma heroína com um amante perfeito a seu lado que só tem olhos para ela. Se pudesse escolher entre fantasia e realidade, certamente que muitas pessoas escolheriam a fantasia que a realidade. Mas a protagonista da história não queria ser um personagem de uma novela. Na novela Alcançando as Estrelas, história começa com o aparecimento de Euricena, uma perfeita heroína que tinha tudo. Onde inicia com uma guerra continental que gerou muita morte e destruição, onde o reino da protagonista foi invadido pelo Sacro Império. Depois de ser invadido, a protagonista foi enviado ao Império como refém. Ela queria ser rainha, mas sentiu desespero depois de se converter em refém. Não perdeu as esperanças e fez o que podia para sobreviver. Ela não se deixou que a afetasse pelos nobres e concubinas do imperador. No final, o imperador se apaixona pela heroína, superam desafios e vivem felizes para sempre. Porém, nossa protagonista não é a heroína, senão a concubina número 30 do imperador, a senhorita Lidia Odete, a vilã que tinha ira e ciúmes da heroína, atormentava ela, mas foi decapitada por ordem do imperador. Nossa protagonista se lembra que tinha acabado de ler a novela e dormiu, então sentiu um cheiro de fumaça. Ela se pergunta se morreu em um incidente. Não quer acreditar que reencarnou em uma novela e tenta dormir para voltar ao seu antigo quarto. No dia seguinte, a mãe da dona do corpo acorda ela chamando de Lidia e que deveria se preparar rapidamente para ir ao Palácio Imperial. A mãe dela começa a arrumar Lidia com a ajuda das empregadas. Lidia ainda se pergunta de como entrou na novela. Ela diz para sua suposta mãe de que tem algo errado. Sua mãe responde que não precisa se preocupar, e que se o vestido não é do agrado dela, então poderia comprar um novo na capital. Sua mãe ainda diz que é para ela ter cuidado com as damas da nobreza e não ir para o lado mau. Se cometesse um erro, seria expulsa do palácio inclusive antes de ver o imperador. E que deve chamar a atenção do imperador para se tornar a imperatriz. Ela se pergunta se tem mesmo que ir ao palácio imperial, mas ela não é Lidia Odete. No lado de fora, sua mãe leva a Lidia coloca ela na carruagem e diz para ela conseguir o favor de sua majestade se converter em imperatriz. Lidia não quer ir ao palácio imperial. Depois de ser nomeada concubina número 30 do imperador pelo mordomo, ela decide viver desapercebida, sem chamar a atenção de ninguém. 3 anos depois, sem interagir com ninguém além dos empregados, andando pelo jardim, ela encontra um homem. Lidia pergunta quem é, em seguida pergunta se é um novo emprego. Ela diz que havia pedido um vaso novo e que ele deveria ter trazido. Então ela percebe que ele não tem nada nas mãos e se afasta dele. Ele começa a sorrir, ela pensa que o sorriso dele o deixou mais bonito do que suspeitos. Ele diz ser um empregado e pergunta que é Lidia. Ela respondeu dizendo que seu nome é Lidia Odete, a concubina número 30 do imperador e que reside no Palácio Lili. Se não conhece, é porque é novo ali. As pessoas não podem ir ao palácio dela como queiram. Ele pergunta se ela cultivou as flores. Lidia fica um pouco frustrada e repete quem ela é e que eles tenham cuidado com os modos dele, e que faltar ao respeito com ela é faltar de respeito com o imperador. Em seguida, Lidia pede para ele trazer um jarro novo. O que ela tinha quebrou por acidente e não tinha onde colocar, é que ficaria grata se ele conseguisse um jarro novo. Lidia já estava planejando colocar as flores no jarro e decorar seu palácio. Mas em lugar do jarro novo, ela recebeu o mordomo dizendo que ela foi convidada para ir ao baile que se celebra naquela noite e que deveria se preparar imediatamente para não chegar tarde. Ela fica surpresa de ter recebido tal convite. O mordomo levou com ele as empregadas para ajudar a arrumar Lidia. Em seus pensamentos, Elab manteve seu perfil baixo nos últimos 3 anos, e se pergunta do porquê está passando isso com ela. Então ela lembra que na novela, foi em um baile que a heroína Euricena conhece o imperador pela primeira vez.
onde o imperador dá as boas-vindas para a princesa do reino de Ferlande, como sua concubina número 31. Se apaixona por Euricena à primeira vista. Lidia se pergunta se as outras concubinas foram convidadas para o baile. Ela lembra que nesse baile a Lidia da novela morre nessa mesma noite. Ela não consegue se lembrar da trama da novela, ela teme que sua vida termine na noite do baile. Lidia lembra que Euricena conquistou o coração do imperador, passando de refém à imperatriz. O problema é que ela não lembra o que Lidia fez com Euricena que deixou o imperador tão enojado, se pergunta de como era Lidia na novela e inventa hipóteses sobre o motivo de ter morrido na novela. A empregada diz que Lidia tem sorte por ser convidada e que terá a oportunidade de conhecer o imperador, já que as empregadas, mesmo trabalhando por anos no palácio, não sabem como é o rosto do imperador. Ainda diz que o imperador usa uma máscara para esconder seu rosto e evitar ser assassinado dentro do palácio imperial. Lidia então deduz que a Lidia da novela deve ter atormentado a Euricena sem saber que o imperador estava vendo. Lidia tem medo de cometer algum erro, mesmo sendo cuidadosa. Ela então inventa que está com dor de cabeça. A empregada acha que é porque os rubis são pesados e coloca flores no lugar de joias. A empregada diz que sentem muito e que agora serão mais atenção a Lidia. Lidia já queria que elas esqueçam dela, assim como nos últimos 3 anos. Como regra, as empregadas do palácio devem atender a cada concubina. Algumas concubinas dão presentes para as empregadas porque querem dar uma boa impressão ao imperador. Porém, Lidia havia vivido tranquila em uma remota esquina do palácio, assim que nada lhe havia prestado atenção. Em consequência, Lidia fazia por si só as tarefas básicas do palácio, incluindo a limpeza, cozinha, jardinagem e assim sucessivamente. Por isso conseguiu manter um perfil baixo. Lidia não acredita que as empregadas estão tão diferentes só porque ela recebeu um convite do imperador. Quando as empregadas terminam de arrumar Lidia, elogiam ela e dizem que Lidia poderia ganhar o coração do imperador pela sua beleza. Ao contrário do que as empregadas pensam, Lidia prefere que lhe desejem má sorte. Desafortunadamente Lidia não pode fingir estar doente e teve que ir ao salão de baile. Ao chegar no palácio, Lidia decide evitar todos os homens e Euricena, ficará em uma esquina do salão e sairá tão pronto como termine o baile. Antes de entrar no salão, Lidia pede para ir tomar um pouco de ar fresco, dizem para ela ir e voltar antes que a festa começar. Ao virar em um corredor, Lidia esbarra em alguém e cai no chão. Logo Lidia identifica que é Euricena com quem se esbarrou. Ela vê que as flores que tem no cabelo de Euricena são as parecidas com as flores que tem plantado em seu jardim. As cores são diferentes, mas são as mesmas. Lidia pede desculpas para Euricena e se apresenta. Por um momento Lidia sente que o ambiente mudou um pouco. Em seguida Euricena se apresenta. Ela pede para Lidia falar com ela sem tantas formalidades e pede para se levantarem. Lidia pede desculpas e Euricena se despede e vai ao salão. Lidia pensa que se Euricena já chegou, seria provável que o imperador também chegue logo. De repente Lidia encontra um frasco e pensa que é perfume, e uma flor ao lado. Logo pensa que pertence a Euricena, pega o frasco e vê que está vazando, envolve um pano e tarde para entregar a Euricena depois. No terraço, Lidia pensa que não quer entrar, e que a nada lhe importa se entra ou não, então ela se pergunta do porquê de ter sido convidada. Ao tentar sair do terraço, Lidia se encontrar com o mesmo homem que foi ao palácio. Lidia se lembra desse homem e de ter pedido um vaso novo que ele nunca levou. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele responde que está a trabalho. Em seus pensamentos, ela diz que fez uma pergunta estúpida. Em seguida pergunta o que aconteceu com o jarro que ela pediu. Ele diz que jarro ela está se referindo. Ela responde dizendo que pediu um jarro novo de flores, que pediu a ele quando ele foi no palácio dela antes. Em seus pensamentos, Lidia diz que ele esqueceu completamente, e supõe que inclusive os servos menosprezam ela porque é a concubina de menor ranking. Então ele lembra do jarro. Lidia não estava se importando mais e tenta sair do terraço.
mas ele a impede de sair. Ela pergunta por que está bloqueado a porta. Ele então pega um jarro no corredor, derrama água e as flores do jarro e dá a ela. Em seus pensamentos, Lídia pensa que não pediu um jarro agora mesmo. Lídia diz que o jarro é do Palácio Imperial e ele poderia ter problemas por isso. Ele disse que estava bem e que nada se daria conta de que falta um jarro em uma esquina do palácio. Ela vê que horas são no relógio e diz para ele que irá entrar agora é que ele deveria voltar ao trabalho. Ele olha para ela e pega em seu braço. Ela pergunta o que ele está fazendo, ele não responde e se aproxima mais do pescoço de Lídia e ela empurra ele. Em seguida, ele pergunta o que aconteceu. Lídia diz que ele estava muito perto. Lídia acha ele um completo descarado, sabendo que ela é uma concubina do imperador e se pergunta do porquê dele está fazendo isso. Ela se afasta dele, ele diz que ela cheira bem, e pergunta que perfume ela estava usando. Ela pensa que os olhos dele poderia comer ela viva. Ela diz que não sabe que ele deveria pergunta para as criadas. Ela se vira e vai embora. Lídia chega no salão do baile antes do imperador, vê Euricena conversando com outras mulheres, percebe que uma delas é uma outra concubina que foi convidada ao baile. Então anunciam a chegada do imperador. Após levantar sua cabeça, percebe que o imperador usa um véu que cobre o seu rosto. Ela lembra que na novela, o autor não menciona nada específico sobre a aparência do imperador. Porém, se lembra do costume de que as concubinas selecionadas pelo imperador e os nobres de alto ranking podem cumprimentar o imperador. Entre as muitas concubinas, Euricena cumprimenta o imperador. Esse é o momento em que o imperador se apaixona à primeira vista por Euricena. Durante o cumprimento, é costume da concubina beijar o ombro direito do imperador. Quando Euricena faz isso e nada aconteceu do jeito que Lídia esperava que acontecesse, fazendo ela ficar confusa, já que aquele momento deveria ser onde o imperador se apaixona por Euricena e faria dela candidata a imperatriz. Então o mordomo diz que Lídia deve cumprimentar o imperador. Ela se pergunta do porquê e fica com medo de cometer algum erro. Ela faz seu cumprimento mas tropeça, agarra o véu e vê parte do rosto do imperador. Ninguém viu o que aconteceu. Ela pede desculpas, o mordomo diz que está tudo bem e que ela deveria sair logo. Todos se perguntam quem é exatamente a 30ª concubina. Em um canto afasto da multidão, Lídia comemora o fato de ter sobrevivido e deseja a volta logo para seu palácio. Sem perceber, ela chamou a atenção da outra concubina. Lídia sabe que Euricena é a estrela do baile e que o imperador não chamará ela para dançar e que os convidados vão ignorar ela, até os empregados não querem falar com ela. De acordo com os pensamentos de Lídia, passar 3 anos sem ninguém é devastador. Então ela decide voltar para o palácio dela, seguir em direção à porta que os empregados usam para sair, abre a porta e vê uma vela acesa e sente medo do fogo. Talvez seja um trauma que adquiriu após morrer queimando em sua vida anterior. Um tempo depois, a concubina que viu no salão de baile com Euricena, aparece e pergunta onde ela vai com tanta pressa. Lídia sauda a senhorita Caroline, mas Caroline não liga para o cumprimento de Lídia e pergunta de como ela conseguiu o convite e quem ela convenceu para ter o convite. Então Caroline puxa os cabelos de Lídia e pergunta gritando com raiva de como ela se atreveu a aparecer. Diz que ela deveria ter ficado escondida no palácio como ela sempre fez e pergunta em seguida se Lídia se sentiu ansiosa de que agora tem uma nova concubina no palácio. Caroline empurra Lídia no chão, diz que as primeiras concubinas estão deixando ela nos nervos e que não tem paciência para uma pequena como Lídia, e que não conhece o lugar dela. Lídia diz que não fez nada e que foi um mal-entendido. Caroline não acredita nas palavras de Lídia e diz que ela deve desaparecer agora. Ela então chama seu servo, Ted, e pergunta do que deveriam tirar de Lídia, se seria os braços ou pernas ou sua vida, para que nada tenha interesse em uma concubina danificada. Lídia adverte Caroline, mas ela não liga e diz para Ted terminar com isso logo. Lídia grita desesperadamente para ele se afastar. Lídia tem medo de morrer e fica mais assustada ao ver o fogo na tocha que Ted segurava.
Lydia grita de medo, então Ted cai inconsciente no chão. Em seguida Caroline também fica desacordada no chão. Então ela vê que foi o mesmo servo do Jaco que salvou ela.